Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o tecido muscular. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre as características desse tecido, tá bom? Apareceu aí para todo mundo? Todo mundo está vendo? Sim, apareceu. Ok, beleza, tá? Bom, então, quando a gente fala de tecido muscular, nós estamos nos referindo a um tecido que forma os diferentes músculos que nós encontramos no nosso corpo, no nosso organismo. Tá? Então, nós temos aí um conjunto de músculos, que não são apenas os músculos que vocês têm conhecimento da área externa aí, do seu organismo, do seu corpo, que é chamado de musculatura esquelética. A gente também tem um conjunto de outros músculos internamente, né, que são importantíssimos aí na composição dos diferentes órgãos. Tá? Então, lembrando a vocês que quando a gente estuda qualquer tecido, a gente estuda o tecido com base nas características celulares, com base na característica da matriz e com base na característica funcional desse tecido. Então, hoje a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o tecido muscular, tá bom? Então, de modo geral, quando a gente fala do tecido muscular, esse tecido ele é um tecido que ele é constituído por fibras. Tá? Então, nós podemos dizer que, na realidade, as células do tecido muscular são as fibras, tá? São chamadas aí de fibras. Tá? Então, a gente pode considerar dessa forma, tá? Que esse tecido muscular é um tecido fibroso, ele é constituído por fibras, tá? De modo geral, tá bom? E aí, esse tecido muscular, ele tem uma característica muito peculiar desse tipo de tecido, que é a capacidade de realizar contrações. Então, é um tecido contrátil, ele vai contrair e vai relaxar. E essas contrações, elas irão demandar um gasto energético, vai demandar uma necessidade energética, tá? Ele é constituído aí por um sarcoplasma, que é o citoplasma aí dessas fibras, tá? E, deixa eu passar por aqui, e por miofibrilas, tá? Essas miofibrilas é que irão constituir essa fibra. Então, quando a gente fala da fibra muscular, ela é constituída por miofibrilas. Essas miofibrilas, elas têm uma constituição proteica, e a proteína muscular é a actina e a miosina, e elas estão imersas em um sarcoplasma, que é o citoplasma aí dessas células fibrosas aí que fazem parte do tecido muscular. Perceberam? Então, de modo geral, essa é a constituição celular do tecido muscular. Tá? Então, ele é constituído por fibras. Essas fibras, elas se contraem a partir da demanda energética que elas têm, elas contraem e relaxam. Elas são formadas ali por miofibrilas que estão imersas ali em um sarcoplasma, que é o citoplasma dessa célula fibrosa ali, e essas miofibrilas têm uma constituição proteica que é a actina-miosina. Então, resumidamente, essa é a característica aí do tecido muscular. Então, aqui nós temos um desenho representativo aqui do que seria essa fibra muscular, essa célula muscular. Então, aqui nós temos a estrutura geral. Essa é a estrutura geral de uma fibra muscular, tá? Quando a gente fala dessa fibra muscular de modo geral, então ela é constituída aí por miofibrilas, que vocês estão vendo aqui, que são esses filamentozinhos aqui, ó. Tá? Então, existem várias miofibrilas aqui constituindo essa estrutura maior, que é a fibra muscular. E essas miofibrilas, elas são constituídas por proteínas. Então, ela tem uma constituição proteica, que é a actina e a miosina. Tá? Então, esta é a célula que dá origem ao tecido muscular. Tá? Então, a característica principal desse tecido é essa capacidade de contrair-se, né? De ter esse movimento de contração
e relaxamento com gasto energético. Tá ok? Deixa eu tirar aqui. Para a gente passar para a próxima. Bom, quando a gente fala de tecido muscular, o tecido muscular ele tenderá a originar 3 tipos de músculos no nosso organismo. Tá? Uma musculatura que a gente chama de musculatura lisa, uma musculatura que a gente chama de musculatura esquelética e uma musculatura que a gente chama de musculatura cardíaca, estriada cardíaca. Então, existe o músculo liso, existe o músculo estriado esquelético e existe o músculo estriado cardíaco. Qual que é a diferença básica entre um tipo de músculo e outro, né, entre a localização de um tipo de músculo ou outro músculo, onde é que a gente encontra esse tipo de músculo, cada um desses tipos de músculos no nosso organismo. Então, quando a gente fala de musculatura visceral ou de músculo liso, a gente está falando de um músculo que ele é formado também por fibras, que são fibras uninucleadas, ou seja, tem um único núcleo, tá? Ele não tem estrias transversais e ele tem uma contração que é lenta e involuntária. O que isso quer dizer? Ele contrai independentemente da minha vontade, tá? Então a gente encontra esse tipo de músculo formando as diferentes vísceras que existem no nosso corpo, como por exemplo o tubo digestório, né, formando ali os vasos sanguíneos, brônquios, né, formando órgãos como o teu estômago, enfim. Então, a gente encontra esse tipo de musculatura nas vísceras. Elas são formadas por uma musculatura lisa. E você já reparou que essa musculatura ela tem uma autonomia própria, né? Ou seja, um movimento de contração involuntário. É o que acontece, por exemplo, ao longo do tubo digestório. Ao longo do tubo digestório existem os movimentos de contração, que são os movimentos peristálticos. Esses movimentos, eles tendem a empurrar o alimento sempre em direção ao estômago, em direção ao intestino, são os movimentos peristálticos. Essa movimentação peristáltica ela é realizada por esse tipo de musculatura, essa musculatura lisa, que tem contração involuntária, tá? Ou seja, funciona independentemente da sua vontade, independentemente do seu querer. Tanto é que você pode comer de cabeça para baixo, né, se você conseguir, mas não tente isso em casa, viu? Por favor, não vá tentar isso daí em casa, né? Mas suponhamos que dê a louca em alguém que queira comer de cabeça para baixo. Sempre o alimento vai em direção ao estômago. Por quê? Porque os movimentos peristálticos, eles irão empurrar esse alimento em direção ao seu estômago, tá? Por um mecanismo involuntário, por uma ação da musculatura que atua de maneira involuntária. Perceberam? Então é assim que esses músculos eles atuam ali na constituição das vísceras, tá? O outro tipo de musculatura que a gente encontra no nosso corpo é a musculatura estriada esquelética. Ela é assim chamada porque é a musculatura que está revestindo o nosso esqueleto, tá? É que a gente tem em maior quantidade no nosso organismo, essa musculatura externa que você tem aí, formando os diferentes músculos, né? O bíceps, tríceps, deltoide, peitoral, né? Quadríceps, enfim. Então, esse tipo de musculatura que está externa, que está revestindo o seu esqueleto e que tem uma atuação muito, muito importante na execução da movimentação, na execução dos movimentos, na composição do sistema locomotor, tá? Então, é essa musculatura esquelética que a gente tem aí. A gente chama ela de estriada esquelética. Então, ela é esquelética porque ela reveste o esqueleto. E ela é estriada porque essa musculatura ela é formada por fibras com estrias transversais, tá? A característica em relação ao funcionamento dela, a fisiologia dessa musculatura, é que essa musculatura ela tem uma movimentação, uma contração que é muito rápida, é muito intensa a contração da musculatura estriada
esquelética, ela se contrai muito rapidamente. E é um mecanismo voluntário. Aí, nesse caso, depende do meu querer. Depende da minha ação. Então, se eu quero movimentar o meu braço, então eu tenho um conjunto de músculos atuando na contração e no relaxamento. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, por exemplo, então eu tenho o meu bíceps que está contraindo e o meu tríceps aqui está relaxando. Quando eu faço o movimento ao contrário, aí você sente, né? O bíceps ele relaxa e o tríceps ele contrai para execução desse movimento. Então, sempre numa movimentação, a gente tem os músculos atuando de maneira antagônica, ou seja, maneira contrária. Então, eu tenho um conjunto de músculos ali para aquele movimento que vai realizar a contração e um conjunto de músculo que vai realizar o relaxamento. Tá? Então, enquanto um contrai, outro relaxa. Enquanto contrai, outro relaxa. E esse mecanismo é que vai favorecer a movimentação, tá? Dos seus membros, vai favorecer a locomoção e ele é totalmente voluntário. Depende do seu querer. Tá? Então, depende da sua vontade, né? Então, eu quero me movimentar, eu me movimento. Quero movimentar o braço, a cabeça, enfim. Eu vou executar esses movimentos de forma voluntária. Então, quem faz isso? Musculatura estriada esquelética, tá? E o terceiro tipo de musculatura que a gente encontra no nosso corpo é a musculatura estriada cardíaca. Tá? Essa musculatura é uma musculatura particular, ou que particularmente compõe ali o músculo que forma o seu coração, a musculatura cardíaca. Tá? Por que ela é estriada? Porque é exemplo do que acontece com a musculatura estriada esquelética, a estriada cardíaca também apresenta estrias transversais, por isso que ela é estriada. Tá? Também são fibras plurinucleadas com vários núcleos, assim como a musculatura estriada esquelética, e tem também contrações rápidas e intensas, só que ao contrário da musculatura estriada esquelética, esses movimentos são involuntários. Ninguém precisa ficar pensando e mandando o coração contrair-se. Ou precisa? Não, né? Ainda bem, né? Já pensou? Se a gente dormisse e esquecer, o coração ia parar ali de contrair. Né? Então, por isso que ele tem esse movimento de contração autônoma, né? Esse movimento de contração involuntária, que é particular dele, tá? Particularmente característica dessa musculatura. E a musculatura do coração, ela recebe um nome particular, que é o miocárdio, tá? Então, essa musculatura cardíaca ela é chamada de miocárdio. Então, é o miocárdio que forma o seu coração. Então, esses são os três tipos de músculos que nós encontramos e que são formados a partir do tecido muscular. Tá ok? Bom, então nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre eles, algumas questões de fisiologia deles. Então, aqui a gente tem, né, uma representação, uma figura representativa dos três tipos de músculos que nós encontramos no nosso corpo, tá? A gente tem aqui, a princípio, essa musculatura aqui, esse músculo aqui, vamos lá, essa musculatura, deixa eu essa musculatura aqui que vocês estão vendo, tá? É a musculatura esquelética, então ela é formada por fibras, né, por estrias, melhor dizendo, a musculatura é formada por fibras em geral, e aí no caso essas fibras têm estrias transversais, essa aqui é a musculatura lisa, e essa aqui é a musculatura, é o músculo cardíaco. Tá? Então, eles são bem parecidozinhos, né? Essas duas musculaturas aqui. Ó. Por isso que elas são chamadas de estriadas, tá? Por essas características que ela apresenta. Né? Essa aqui já tem um formatinho mais fusiforme ali, e aí é a musculatura que forma as vísceras que compõem o nosso organismo. Tá bom?
Bom, aqui é uma foto, né, microscopia, apresentando as características de cada uma delas, tá? Então, essa foto aqui, à esquerda é a musculatura lisa, tá? Essa musculatura aqui é a musculatura cardíaca, e aqui a gente tem a musculatura estriada esquelética, tá? Como eu disse a vocês, o tecido muscular, ele forma os diferentes músculos dessa musculatura esquelética. Então, aqui nós temos uma representação dos diferentes músculos. Eu não vou entrar nos detalhes da representação anatômica dessa musculatura, porque com certeza vocês devem estar estudando isso em anatomia. Então, já viram em anatomia o sistema locomotor, os músculos, vocês já viram isso em anatomia? Me fala aí, por favor, alguém. Não viram em anatomia, nem diz que sim, nem que não, né? Não vimos, não. Não viram, né? Obrigado, Anderson. Tá? Então, é possível que vocês ainda vejam os aspectos anatômicos aí da tua musculatura esquelética, tá bom? Bom, então, olha só, como eu falei para vocês, né, quando a gente pensa em um tecido muscular, o tecido muscular, ele é formado por fibras, né? Então, a célula do músculo é a fibra muscular, tá? Essa fibra, ela é constituída por miofibrilas, que são fibrazinhas menores ainda, tá? E essas miofibrilas são formadas por proteínas, que a gente chama de actina e miosina. Essas proteínas, elas formam ali, elas formam feixes que se sobrepõem umas às outras, tá? Ficam sobrepostas. E ela tem uma movimentação, elas se movimentam, elas deslizam umas sobre as outras. E formam uma unidade, uma estruturazinha contrátil, que a gente chama de sarcômero, tá? Então, essa estrutura contrátil ou melhor dizendo, essa estrutura que permite a contração da musculatura, ela é chamada de sarcômero, e é o resultado da sobreposição entre as proteínas actina e miosina, que deslizam uma sobre as outras, tá? Essa movimentação está na dependência de alguns fatores, como, por exemplo, o consumo e a demanda energética. Além do mais, entram ainda no movimento de contração muscular alguns sais minerais importantíssimos, tá? Como, por exemplo, o cálcio, o magnésio e o potássio, né? E aí, vocês já devem ter escutado aí falar, né, alguma vez na vida de vocês, que comer banana, né, evita cãibra. Já ouviram falar nisso? Alguma coisa nesse sentido, hein? Bastante. Hã? Já, Josiane? Já. Meu pai tem mania. Hã? Meu pai tem mania de falar isso. Seu pai que tem mania, Josiane? Tem. E você acha que ele está certo, tá errado? Você concorda com ele? Ele fala que é por causa do... Ah. Eu nem sei agora por que é da banana. Será que é o potássio? Será que é o potássio? É sim. Hã? Não é? É o potássio. A Luísa está afirmando aí, é o potássio, Luísa? Então é por causa do potássio. Então quer evitar cãibra, come potássio, come banana que tem potássio e evita cãibra. É isso aí? É o que os antigos dizem. O que os antigos dizem, né? E os novos não dizem isso, não? Eu acho que a gente acaba repetindo. Isso, né? Acaba propagando, né? Isso aí, na verdade, isso aí ganhou uma proporção bem maior, né? Quando o Gustavo Kirten, vocês lembram? É da época de vocês, Gustavo Kirten? Alguém conhece o famoso Guga? Sim. Comia banana, né? O tempo todo, jogador de tênis. Isso, exatamente, Luiz. É um jogador de tênis, né? E
E durante os jogos, ele comia muita banana, né? Ele fazia o consumo de muita banana. Justamente, isso aí acabou viralizando, né? Na prática do tênis, eu jogo tênis, eu pratico tênis também e sempre levo a bananinha para comer ali na hora do tênis. Porque o Gustavo comia, então eu também como. Se isso ajudava o Gustavo a jogar bem, vai me ajudar a jogar bem também, né? Não aprendi a jogar tênis até hoje, não. Dou minhas raquetadas. Mas, enfim, ele fazia o uso da banana justamente porque a banana é um alimento rico em potássio, né? De fato, é um alimento muito rico em potássio, tá? Professor, Oi. a banana também, ela é rica em água, né? Então, assim, ajuda a manter o corpo hidratado. Também. É por isso que ela é boa para cãibra. Também, Também, sim, exatamente. Então, o que acontece? Ela tem um teor de potássio muito bom, e aí a disponibilidade desse sal mineral no organismo ajuda na contração muscular. Então, por isso, ele consumia ali a banana durante os jogos, porque o tênis ele é um esporte que gera um desgaste muito grande, gera uma desidratação muito grande, gera a perda de eletrólitos, né? E aí, uma forma de repor isso, né, é fazendo uso ali da banana. Mas o que acontece? Também não adianta o indivíduo que já tem uma indisponibilidade, né, desse sal mineral no organismo, né, achar que vai começar a jogar tênis e que vai comer a banana ali na hora e vai estar tudo disponível, tudo belezinha. Não é bem assim, não. Tá? Então, não se dá dessa maneira, assim como a gente imagina. Tá? Então, precisa ser uma atitude contínua, entendeu? De estar consumindo ali os micronutrientes, estar contemplando ali na sua alimentação, não apenas durante a prática de atividades físicas, tá? Então, para a contração muscular, a gente demanda ali o consumo de cálcio, o consumo de magnésio, o consumo de potássio, tá? O mesmo é esse cálcio que a gente falou numa outra aula ali, quando nós tratamos ali sobre o tecido ósseo, tá? Então, o tecido ósseo, ele armazena o cálcio, armazena também potássio, tá? E aí isso é disponibilizado à medida que você vai tendo demanda do seu organismo. Então, o cálcio que você consome não é apenas para manter a matriz óssea, tá? Nossa aula vai terminar em 10 minutos e daí eu retomo ela com o mesmo link, tá ok? Joia. Então, como eu estava dizendo para vocês, o cálcio que a gente consome na nossa alimentação, ele não é apenas para manter a matriz óssea, mas também para atuar no mecanismo de contração muscular. Daí a gente começa a entender melhor ainda, quando eu apresentei aquele artigo para vocês, né, da construção da massa óssea durante a adolescência, né, os fatores que interferem nesse processo de construção de massa óssea, né, os fatores nutricionais, e aí a gente vê que é importante não apenas para a estrutura do osso, mas sim para o mecanismo de contração muscular. É fundamental. Também você ter uma boa massa óssea, uma boa estrutura óssea, tá ok? Justamente porque ela entra na contração dessa musculatura, tá? Então, como eu disse para vocês, olha só, aqui nós temos uma representação, tá, do que seria essa unidade contrátil que a gente chama de sarcômero, tá? Então, como eu falei para vocês, o sarcômero, ele é a sobreposição das proteínas de actina e miosina que deslizam umas sobre as outras e realiza o mecanismo de contrair-se e de relaxar, tá? É isso que ele faz. O sarcômero é uma unidade contrátil. Então, é assim, ó, actina e miosina formam o sarcômero, vários sarcômeros formam as miofibrilas, várias miofibrilas formam a fibra muscular, que é a célula do seu tecido muscular.
tá? Então, aqui nós temos uma representação dessa unidade contrátil chamada aí de sarcômero. Então, isso aqui é um sarcômero, esse aqui é outro sarcômero. Então, perceba que eles são interligados, tá? Aqui em cima, ele está relaxado, aqui ele está contraído. Então, esse filamento rosado que vocês estão vendo mais ao centro aqui é o filamento de miosina e esse aqui é o filamento de actina. Então, um desliza sobre o outro, realizando o movimento de contração. Para que isso aconteça, o que é necessário? Quais os fatores que são necessários para que aconteça a contração? Hein? Energia? Energia, o que mais? Os minerais, Os minerais, como, por exemplo, o cálcio, potássio, magnésio. cálcio, potássio, magnésio. Então, para que eles contraiam e relaxem, é necessário uma demanda energética e também uma demanda de micronutrientes, importantíssimos, tá? E aí acontece o seguinte, quando o indivíduo morre, né? E agora eu vou falar, sobretudo, com relação ao abate, o abate bovino, tá? A carne bovina, tá? Então, o que acontece? Quando o boi é abatido para ser comercializado, é sabido que todo indivíduo, todo animal, quando ele morre, né, acontece um fenômeno de endurecimento da musculatura. Eu já vou falar para vocês sobre isso, tá? E aí é o seguinte, esse mecanismo de endurecimento esse fenômeno de endurecimento é chamado de rigor mortis, ou rigidez cadavérica, que é a rigidez que acontece com a musculatura. Ela fica contraída. Por que ela contrai? Por que ela contrai? Por que essa musculatura ela fica contraída? Porque para executar o movimento de contração e relaxamento, o que você precisa? O que seu músculo precisa? Hein? Grande concentração de nutrientes e grande concentração de cálcio. Cálcio. O que mais? Hein? Grande concentração de nutrientes. Quais nutrientes? Micronutrientes. Quais? Ajuda aí, gente. Não sei. Sais minerais. Sais minerais. Vitaminas. Tá? Quais sais minerais que eu já falei para vocês? O cálcio, o potássio, o magnésio. Cálcio, potássio e magnésio. Quem leva cálcio, potássio e magnésio para os diferentes tecidos ou para os diferentes músculos do teu organismo? Quem leva? Sangue. O sangue, Anderson. Exatamente. Beleza. Ok? Além dos minerais, você precisa do que mais? Energia. Energia. Você precisa dessas duas coisas, Josiane. Energia e os minerais que atuarão no mecanismo de contração muscular. Beleza. Quem leva os minerais, como o Anderson já falou, é o sangue, tá? E a produção energética é responsabilidade de quem? Quem fabrica a energia no seu organismo? Quem é responsável por fabricar energia no seu organismo? Carboidratos. Carboidratos, eles que fabricam, eles são fonte de energia. São fontes. Tá, então quem que usa o carboidrato para fazer energia? Que os carboidratos. O estômago? O estômago que faz a energia? Não. Alguém sabe me dizer quem é que faz energia no corpo? Quem é responsável por fabricar energia? Estão dizendo aqui que é o lipídio. As células. Ah, obrigado, Luísa. As células. As células são as unidades funcionais do seu organismo. Então, tudo acontece na célula. Quem fabrica energia
é as células, diferentes células do seu tecido, inclusive as células musculares. Beleza, tranquilo. Então você precisa de energia, precisa de sais minerais. Sais minerais são transportados, são levados pela corrente sanguínea. Beleza? Você precisa de energia, que é produzida pelas células. Quando eu mato o boi, o que acontece em relação às células do organismo desse boi? O que acontece com elas? Morre. Morreu. Por que elas morrem? Por que elas vão morrer? O que acontece em relação à circulação sanguínea desse animal? Para. Quê? Para, né? Não vai ter circulação É porque sanguínea. não vai ter como transportar nenhum tipo de nutriente, então Bom, então não vai chegar nutriente na célula. O que vai acontecer com a célula? vai morrer. E aí o que vai deixar de acontecer em relação aos processos metabólicos celulares? Ela não vai produzir o quê? Energia? Energia. Não vai produzir energia. Daí, eu preciso, para contração da musculatura, né, esse mecanismo, essa movimentação do sarcômero, eu preciso de energia. Eu preciso de sais minerais também. Então, não tem sais minerais chegando, não tem energia sendo produzida. O que vai acontecer com essa musculatura? Ela, contrai. Contraiu. Beleza. E aí, essa contração muscular é que vai levar a uma rigidez cadavérica. Uma rigidez dessa musculatura. Essa musculatura fica rígida. Fica dura. O músculo fica duro. Não é assim? O que acontece com o indivíduo quando morre? A pessoa quando morre, não fica dura? Não é? É isso. Pois é. Mas quando você vai comprar a carne no açougue, veja bem. Foi ao açougue comprar a carne. Você chega lá no açougue, você pede lá 1 quilo de filé mignon, tá? E esse filé mignon você traz para sua casa, você leva para sua casa e vai preparar esse filé mignon. Esse filé mignon é macio, faz igual uma manteiga, derrete, né? Não tá duro. E o boi não foi morto ali agora não, ó. Já foi, ó. Já tem dias que o boi morreu. E ele foi transportado, foi trazido para o açougue, enfim. E aí você não comprou a carne no mesmo dia, comprou já 2 dias depois que a carne já estava no açougue e chega na sua casa ainda está macinha. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês explicariam esse fato? Que é um problema característico aí no abate bovino, né, que é o rigor mortis, né, que é o enrijecimento, o endurecimento da musculatura, justamente por conta da ausência de fatores que são importantes para a movimentação desse sarcômero, como sais minerais e a produção energética, né? E aí eu falei que quando você vai no açougue, a carne está macia, você compra carne macia, linha, uma delícia, né? Uma maravilha para fazer aquele churrasco de filé mignon. E aí eu perguntei para vocês, como que vocês me explicariam isso? Por quê? Hein? O caso tem a ver com resfriamento da carne, gordura? Opa, tem a ver, Ederson. Sim, mas o que seria em específico? Essa carne não seria só músculo? Porque no caso o sarcômero acontece só com músculo, né? Mas o que você está chamando só de músculo? Só, como assim? Não entendi. Você está falando... A picanha que eu comprei lá, ela tem... sei lá. O que tem a picanha que você comprou e vai chamar a gente para fazer aquele churrasco? Ah, não pode, a gente está em isolamento social, né? Então, professor, sim, meu pai ele mexia com abate de boi, né? Tipo, sim. E ele sempre falava que o resfriamento muito rápido da carne faz com que o músculo ele se enrijece e fica duro. Então, não sei se
tem alguma coisa a ver, tipo, resfriamento rápido, repentino da peça, né, da carne. E ele falou que também a gordura também ajuda na maciez da carne. Ah, sim. Então, carne mais gordurosa ficaria mais macia. Porque, sim, tem o tecido adiposo, né, tipo... Sim, sim, sim. Uhum. Ô, Luísa, você falou aí da picanha, falou do músculo. Você está considerando que a picanha não é um músculo? É isso? Não, é que existe o músculo e existe a carne. Existe isso? Não sei. Carne é Então, carne, músculo é músculo. na verdade, tudo é musculatura, entendeu? Mas existe uma parte da musculatura bovina que é chamada de músculo. É isso. Sim. Outra chamada de acém, outra de picanha, outra de alcatra, outra de cupim, entendeu? Outra de palheta e por aí vai. Então, as partes dessa musculatura recebem um nome. Mas, por exemplo, a picanha é músculo, tá? É uma musculatura, faz parte da musculatura do boi. Tá? O cupim faz parte da musculatura do boi e assim por diante, tá? A exceção das vísceras bovinas, né? Que não é uma musculatura estriada, esquelética, mas é também um tipo de músculo, né? Então, o fígado bovino é uma musculatura lisa, tá? Então, é músculo. Tudo é formado por tecido muscular, tá bom? Mas aí, na hora de comercializar, tem aquela parte que o camarada chama de músculo, aquela parte que o cara chama de alcatra, aquela parte que o cara chama de picanha, entendeu? Mas todas elas são formadas por unidades contráteis, como sarcômero ali, tá? Actina miosina, formada por fibras, enfim. E aí, o Ederson fez algumas contribuições muito boas aqui, relevantes, né? Tem a ver alguma coisa ali com a refrigeração, sim. Né? Alguém mais saberia me explicar o porquê disso? Professor, eu nunca parei para pensar nisso, mas seria porque ele consegue manter o sangue na carne? Consegue manter o sangue na carne. Será? Esse sangue na carne. Esse sangue na carne, hein? Contribuiria para quê? Entendeu? Então, justamente para nutrir a musculatura, o músculo. Nutrir. Mas, por exemplo, ali não tem finalidade mais. As células estão mortas já. Mas só para não enrijecer? Mas o que não deixa enrijecer é justamente o metabolismo. Metabolismo celular, de movimentação, de contração, relaxamento, presença de sais minerais, enfim, é isso. O que seria, então, hein? E aí? Professor, Oi. assim, eu estava lendo, eu vi que o músculo, assim, a carne em si, ela utiliza, tipo, os glicogênios de reserva, né? Que é utilizado para não deixar a carne tão dura. Não sei se tem alguma coisa a ver. Na verdade, o glicogênio é reserva energética, tá? Uhum. É reserva energética da sua musculatura. Mas é o que eu estou dizendo, depois que morreu, não tem produção energética. Acaba tudo, né? Não tem produção energética. Então, como é que eu vou fazer para manter essa carne sem entrar no rigor mortis? Beleza? Como eu vou fazer isso? Tá? E aí eu não vou responder isso hoje para vocês, mas só para vocês terem uma noção do que acontece basicamente em relação ao metabolismo, porque essa é uma pergunta que vocês deverão pesquisar e vocês irão apresentar para mim lá no Classroom. Vou abrir essa atividade para vocês durante a semana, tá? Como evitar o rigor mortis após o abate? É isso, né? Da carne bovina, tá? Para o favorecimento da sua comercialização. Mas, por exemplo, quando a gente tem o abate bovino e aí acontece o rigor mortis, ou a pessoa morre mesmo e tal, e vai ter o endurecimento, vai ter a rigidez cadavérica, já vou falar qual a pergunta, me perguntaram aqui no chat, já vou responder.
acontece a rigidez cadavérica. Então, a musculatura vai haver contração, vai haver um enrijecimento dessa musculatura, então ela vai ficar contraída, vai ficar rígida, e aí, o que vai acontecer? Como houve morte celular, a tendência agora essas células, né, uma vez que morreram, elas vão extravasar o material intracelular. Entre esses materiais está, sobretudo, o lisossomo, que é uma organela, que está no interior da célula. Esse lisossomo tem uma enzima. Essa enzima é uma enzima digestória, é uma enzima proteolítica. E o que vai acontecer? Ela ali no tecido agora vai começar a promover a quebra, a lise desse tecido. É onde esse rigor mortis, ele deixa de existir pela lise dessa enzima. Tá? Então, depois que houve endurecimento cadavérico, o que vai retirar, né, o que vai eliminar essa rigidez cadavérica é justamente esses produtos que são liberados do interior celular, que vai produzir a lise do tecido, a quebra do tecido. É onde aquela musculatura começa a sofrer agora um processo de decomposição. Vai entrar no processo ali de decomposição, que é favorecido, inclusive, pela presença de micro-organismos. Tá? Então, é assim. Mas, a princípio, há um endurecimento. Há um endurecimento dessa musculatura. E no abate bovino, a gente precisa conter isso para a comercialização da carne. Como é que isso daí é contido? Como é que se faz isso? Então, é a pergunta para a nossa próxima aula. É o tema da discussão que eu vou colocar para vocês lá no Classroom. Tá ok? Então, é isso. Como se evitar o rigor mortis no abate bovino? Como é que eu evito? Né? E a influência disso, né, sobre a fisiologia da musculatura, por que eu consigo evitar esse rigor mortis usando esse procedimento? Vou dizer para vocês que o Ederson está no caminho, tá? O Ederson está no caminho. Tem quem ouviu a fala do Ederson aí, né, já pode tentar buscar algo nesse caminho. Beleza? Tá? Então, está relacionado com essa capacidade de contrair-se e relaxar-se da musculatura. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de contração muscular, a gente está falando aí de um mecanismo que demanda a presença de energia. Tá? Então, a molécula energética da nossa célula, né, a molécula energética que é utilizada pela nossa célula e que é fabricada por ela, também é chamada de ATP, adenosina trifosfato, tá? E é o resultado de um processo que acontece no interior da célula, que a gente chama de respiração celular, ou ainda por um processo de fermentação lática na musculatura humana. Então, a musculatura humana ela pode fazer fermentação. Em geral, a fermentação é o mecanismo que as nossas células fazem para produzir energia. Respiração celular, desculpa. Em geral, faz a respiração celular para produzir energia. Em alguns casos, quando a gente tem uma demanda muito grande de energia, quando a gente precisa muito de energia, tá? Acontece aí a fermentação lática, que é um processo mais rápido, com uma baixa produção energética, mas que também é um processo possível de produção de energia, tá bom? Então, a gente tem como fonte primária de energia, como fonte de energia, o ATP. É o ATP, adenosina trifosfato. Essa adenosina ela é quebrada, aí vira adenosina de fosfato, ADP, ou pode ainda gerar uma outra molécula, tem uma outra molécula que é a guanosina monofosfato, GMP, que também é uma molécula possível como fonte energética, mas a primária é o ATP. Tá? Então, o ATP é a fonte primária aí de energia. Para reposição imediata do ATP, então, adenosina trifosfato, então, percebam
que o fosfato entra na composição do ATP, por isso ele é tão importante nesse mecanismo de contração, ele entra na composição de ATP. Então, para a célula fabricar ATP, ela precisa de fosfato inorgânico, fosfato que você adquire por meio da tua alimentação, você precisa dele. Então, ela vai utilizar uma fonte de ATP para poder produzir energia. E aí, a reposição imediata de ATP é garantida pela creatina fosfato. Já ouviram falar na creatina? Já ouviram falar na creatina? Hein? Já ouviram ou não? Já, o suplemento, né? Isso, é um suplemento, né? Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre creatina? Hein? Então, eu já ouvi falar que é para manter a musculatura, né? E como seria isso, Josiane? Hein? Hein? Como seria isso? Como seria o que está criando o uso? Não. Como é que ela faria isso? Como é que ela atuaria nesse sentido? Como é que seria isso? Pois é, não sei. Alguém sabe dizer? Acho que seria mais para uma produção de energia, para desempenhar melhor. Produção de energia, para desempenhar melhor. Bom, então olha só. Seria para produção de energia, para um desempenho maior. Alguém de vocês já fez uso de creatina? Eu já. Hã? Eu já. Já fez, Josiane? Já. Você sabe por que você fez? Então, na época que a nutricionista falou que seria para repor o gasto assim, de energia que foi realizado na academia. Gastei energia na academia e com a musculatura ali. Aí a creatina era para repor essa energia gasta. Quem te falou isso? A nutricionista. A nutricionista foi a nutricionista que te passou creatina? Foi. Beleza. Você tomou, viu o resultado, enfim. Então, eu vi o resultado na força. A partir do momento que eu comecei a tomar, parece que eu vi um resultado na força, menos fadiga. Sabe, sentia menos dor muscular. Você sentia menos fadiga, menos dor muscular? E você tomou creatina por quanto tempo? Eu tomei bastante tempo. Eu parei de tomar agora na quarentena. Você parou de tomar agora? Você ficou tomando muito tempo? Sim. Gente, que isso? Isso tudo foi a nutricionista que passou, você ficou esse tempo todo tomando? Foi, desde o ano passado. Desde o ano passado? Caramba. Sem pausa, sem nada. Sem nada? Direto. Que isso, sério? Bom, então olha só. Como vocês estão vendo aí, quando a gente fala de creatina, é importante a gente deixar claro que, primeiro, creatina você não vai fazer o uso constante dela, porque ela vai ser sintetizada no teu fígado, vai ser sintetizada no teu rim, isso causa uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, isso demanda uma ingestão muito grande de água, tá? Então você vai precisar ingerir uma quantidade bem maior de água do que você já estaria acostumado, tá? E quando a gente fala da creatina, a gente está falando aí de um compósito entre 2 aminoácidos, tá? Que são a glicina e a arginina. São 2 aminoácidos que entram ali e que entram como repósito de ATP. Então, por isso que em geral, algumas pessoas utilizam aí a creatina para melhora do desempenho na atividade física, né? Para aumento da força,
para aumento da massa muscular, enfim, né? Poderia ter um efeito nesse sentido também, porque a gente está falando de aminoácido e a gente está dizendo aqui que a musculatura ela é constituída por proteínas, e aí a proteína vai demandar ali uma necessidade proteica para ser construída. Tá? Então, quando a gente fala de construção muscular, a gente está falando o seguinte, de construção de fibra muscular, né? de miofibrila, melhor dizendo, aqueles filamentozinhos, tá? Então, quando a gente fala de hipertrofia, a gente está falando que vai haver uma construção de miofibrila, né? Aí, consequentemente, essas miofibrilas, elas, em maior número, vão aumentar a fibra e aí você ganha aumento de massa muscular. Tá? Então, é assim que você constrói massa. Então, a creatina, né, que é justamente a composição aí desses 2 aminoácidos, ela tem essa finalidade, sim, de ajudar, de proporcionar o aumento da massa muscular, justamente porque vai entrar ali na composição dessas fibras, porque a fibra, como eu disse para vocês, ela tem uma constituição proteica, né? A actina e miosina são as proteínas. Então, essa glicina e essa arginina, elas, como aminoácidos, elas irão atuar nesse sentido, construindo essas proteínas, tá? Só lembrando que a proteína, ela é uma macromolécula formada por unidades que são chamadas de aminoácidos. Eu não sei quantos de vocês já viram aí isso aí durante as aulas, tá? Então, é isso que vai acontecer. E aí é por isso que, nesse sentido, ela acaba contribuindo para uma recuperação muscular, né, para um ganho de força, né, porque você vai ter um repósito energético imediato. Então, você vai suprir essa demanda. Quando a gente pratica atividade física, então, ao praticar atividade física, a gente aumenta a demanda no consumo energético. Então, a gente passa a consumir mais energia. E, consequentemente, não é só a musculatura que consome energia, né? Várias outras células consomem energia. Então, eu preciso de uma quantidade de energia imediata, né? Uma quantidade de energia extra para dar conta daquela atividade física, tá? Então, por que quando eu não faço uso de creatina, por exemplo, né, eu não tenho toda essa melhora no meu desempenho, eu tenho essa dificuldade, né, tenho essa fadiga muscular, enfim, porque eu tenho que concorrer agora com uma demanda energética de várias outras partes do meu organismo, né, que foi aumentada por uma atividade de hipertrofia. Então, de fato, o saldo energético na musculatura, ele tende a ser debilitado, né? Então, não adianta você querer fazer uma atividade de hipertrofia ou musculatura se você não fizer um ajuste da tua alimentação. Você precisa fazer isso. Eu não digo nem fazer uma reposição, nem fazer uma suplementação, não. Estou falando até mesmo você fazer uma adaptação da tua alimentação. Você precisa disso para você suprir agora com esse aumento de demanda. Aumento de demanda energética, que eu estou falando para vocês, e estou falando aumento de demanda proteica, que você precisa de proteína em várias outras partes do seu corpo. E agora você vai precisar de mais proteína na sua musculatura, você está construindo fibras, você está construindo miofibrila, né? Então, você lesiona isso, ao recuperar isso, você precisa construir, né? Então, a hipertrofia funciona como? Lesionando essas fibras. Você lesiona isso quando você faz atividade física, e para recuperar isso, o teu organismo, o teu músculo precisa de energia e precisa, sobretudo, de proteína, tá? Então, por isso, algumas pessoas utilizam aí a creatina. Eu, particularmente, não gosto de usar creatina. É uma questão minha, justamente por ter uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga renal, então, por isso eu não gosto, tá? É por isso. Mas quem utiliza, que utilize com uma recomendação, com uma orientação. Não vai sair comprando e utilizando assim, porque interfere na contração muscular, né? E a gente precisa levar em consideração que a musculatura cardíaca também é músculo, né? O coração também é músculo. Oi, Josiane. Mas você vê, eu já vi
hoje no Instagram a gente vai seguindo umas pessoas. Então, eu já vi médico de... Não é ortomolecular. Falando de ortomolecular, falando de, assim, de uso contínuo da creatina, que não precisava parar, que é mito essa questão de parar de tomar. E que aí assim, pessoas perguntando, e agora na quarentena, que diminuiu os exercícios e tal. Não precisa. A gente acaba vendo bastante coisa em relação a isso, pelo menos eu vejo bastante. Sim. Você tem, né? Vários recomendando, né? Mas aí a gente tem que fazer uma avaliação, uma análise, sim, mais detalhada. Mas é uma posição minha que eu estou falando aqui para vocês, tá? Não, eu entendi. Entendeu? Até que entendi mais ainda você falando, né? O músculo, né? O coração também é um músculo. Então, quer dizer, a gente não está jogando só para um grupo muscular. Né? Não está jogando só para o músculo da perna. Não é só para a musculatura esquelética, entendeu? Não é. Entendeu? Entendi. Tá, a gente tem músculo aí. Beleza? Então, a creatina é isso. É um repositor imediato de ATP. A fonte, né, a reserva primária de energia é o glicogênio. Então, a energia ali, ela fica armazenada sob a forma de glicogênio na musculatura, né? E tem o glicogênio hepático também, lá no fígado. Então, o glicogênio está guardado em dois lugares do nosso organismo, na musculatura e também no fígado. Havendo uma necessidade, esse glicogênio ele é convertido em glicose para ser utilizado na produção de energia. E a reserva secundária de energia são os lipídios, tá? Por isso que, para queimar lipídio, a gente tem que diminuir o consumo da fonte primária, que é o carboidrato. Beleza? Então, de modo geral, é isso aí que funciona. Assim que funciona. Então, a gente tem aqui, reserva de ATP da musculatura, tá? Quando a gente começa a praticar o exercício, imediatamente a gente quebra esse ATP, como eu falei para vocês, e ele vira uma molécula de ADP, que é a adenosina de fosfato. Aí, esse ADP, liberando o fosfato inorgânico, tá? Esse ADP agora, ele é recomposto imediatamente. Lembre que eu falei para vocês, né? Que é fonte imediata a creatina. Então, a creatina vem e cede o fosfato para a molécula de ADP, que volta novamente a estar carregada como ATP, tá? Isso é feito por uma enzima, tá? Que faz esse processo de recomposição da molécula de ATP, tá? No metabolismo oxidativo, ou seja, onde a gente tem uma atividade aeróbica com utilização de gás oxigênio, a gente tem o ATP sendo quebrado, tá? Vira ADP. Se eu for fazer uma atividade de corrida, um pedal, alguma coisa nesse sentido, tá? Vira ADP e ele é recomposto pelo fosfato inorgânico que se liga ali à creatina, tá? Na mitocôndria, porque é a mitocôndria que é responsável por fazer o processo de respiração celular aeróbica com utilização de gás oxigênio. Então, de modo geral, é dessa forma que a gente tem aí o consumo energético pela nossa musculatura, tá? Então, é dessa maneira, beleza? Então, aqui a gente tem a estrutura muscular. Na verdade, a estrutura muscular está aqui, né? A estrutura do ATP está aqui. E aqui a gente tem a estrutura da musculatura, a musculatura em atividade, a musculatura inativa. Então, você percebe que aqui a gente vê o processo de contração muscular, aqui o processo de relaxamento muscular, tá? Então, como eu falei para vocês, a atividade de hipertrofia, ela tem como finalidade promover um aumento dessa massa justamente pela lesão
que a atividade acaba produzindo, e nesse processo a gente precisa, então, de aumentar o consumo, de favorecer uma fonte de energia que dê conta dessa demanda que foi aumentada, e também de utilizar-se ali de uma fonte de proteína para isso. Então, por isso que o cara, às vezes, utiliza a suplementação usando ali o whey protein, né? Um blend de proteína com várias proteínas ali hidrolisadas, né? Enfim, né? À medida que ele achar mais interessante ou que for orientado, né? Mas tudo isso precisa de uma orientação bem mais precisa, tá? Não é na base do achismo que você vai conseguir ter o resultado e se tornar um Arnold da vida ali, não. Mas muito, 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 muito do seu resultado, 70% aí praticamente do seu resultado no crescimento da massa muscular está diretamente relacionado com a sua alimentação. Então, daí a gente vê a importância de um acompanhamento nutricional nesse tipo de atividade física. Ok, meus queridos? Então, a gente para por aqui. Na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão do rigor mortis, tá? E a gente entra aí no tecido nervoso, tá? Alguma dúvida por parte de vocês? E aí? Hein? Alguma dúvida? Tudo certinho? Conseguiram entender? Acompanhar a aula? Fala comigo aí. Eu perdi o começo, mas depois eu vou olhar lá na gravação. Tá ok. Tá jóia, gente. Deu para entender bem. Tá ok. Tá jóia, então. Alguma coisa? Alguma questão? Quem quer falar alguma coisa? Só a Josiane. Para a semana que vem que é a pesquisa, tá? Ô Sabrina, para semana que vem. Tá ok? Vou colocar lá no Classroom para a gente discutir semana que vem. Meus queridos, então é isso. Tá? Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui na aula. Tenham todos aí um ótimo restante de semana. Tá? Vou passar a atividade hoje, Isabelle, vou disponibilizar hoje para vocês lá no Classroom, para que vocês já tenham acesso a ela. Tá bom? E na semana que vem eu espero mais uma vez aqui vocês conosco. Tá? Um abraço. Pra gente responder até semana que vem, né? Isso aí. Tá ok? Tá já, eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Um abraço. Tchau. Até semana que vem, se boa Deus noite. quiser. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau.